Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso, seguindo pelo menos na medida do possível, a ordem dos artigos da Constituição. A essa altura do campeonato, você já notou que eu vou sambando, né? Vou dançando entre um artigo e outro, por um motivo muito simples. A Constituição não é nada didática. Então a gente não tem que se preocupar em seguir o artigo por artigo, inciso por inciso. Já que ela não tem essa preocupação, a gente não vai seguir a falta de didática dela. Certo? Mas, dessa vez, nós vamos para um assunto curto, pequeno, cai muito para quem vai fazer concurso para poder legislativo, especialmente tribunais de contas da União, do Estado, do município, onde houver. Aí sim, cai um bocado, cai bastante. Eu fiz um mapa mental aqui, bem tranquilo, bem bonitinho, para que a gente possa estudar hoje a fiscalização financeira, contábil e orçamentária prevista na Constituição, artigo 70 a 77 da nossa Constituição Federal. Certo? Vou sair da sua frente aqui, só um segundo. Vamos para a fiscalização. Opa, vamos lá, devagarzinho aqui, ó. Artigo 70 da nossa Constituição, deixa eu dar um zoom out aqui. Pronto, pegar cada um desses artigos. O artigo 70 da Constituição fala exatamente do Poder Legislativo, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional. Então vamos ao que importa, vamos ao que de fato nos interessa. Quem vai fazer essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária é o Congresso Nacional. Aí ele fala, mediante controle externo. Isso aqui cai, viu? Mediante controle é o Congresso, mediante controle externo. E pelo sistema, além do Congresso fazer essa fiscalização, ele diz, olha, cada poder também vai fazer uma fiscalização mediante seu sistema interno, o sistema interno de cada poder. Então todos os poderes vão se autofiscalizar, mas o Congresso Nacional vai fiscalizar os outros poderes. O Judiciário vai fazer uma fiscalização própria, através do Conselho Nacional de Justiça. O Executivo vai fazer sua fiscalização através da Controladoria Geral da União. O Congresso vai fazer uma fiscalização dele também, mas a diferença é que o Congresso fiscaliza ele e os outros. Do ponto de vista contábil, financeiro e orçamentário, o Congresso faz esse controle interno nele, mas também externo nos outros. Certo? Ok, meus amores. E o parágrafo único desse artigo 70 diz: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiro, bens, valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Danou-se, eu vou dizer assim, olha, mexeu com dinheiro público, tem que prestar contas. Mexeu com dinheiro público, tem que prestar contas. Te contar uma história. Há uns anos atrás, na verdade há vários anos atrás, eu ainda estava na faculdade, eu estagiava no Tribunal de Contas de Pernambuco. Um carnavalesco pernambucano pegou um dinheiro público do Estado, nesse caso foi estadual, para aplicar na produção do seu CD, na época era CD ainda, CD. E aí ele recebeu esse dinheiro público, aplicou corretamente o dinheiro, fez tudo o que deveria fazer. Aplicou corretamente o dinheiro, porém não prestou contas. E não foi má fé não, era um carnavalesco, ele não sabia. Simplesmente pegou o dinheiro, aplicou honestamente, mas achava que o Tribunal de Contas caiu em cima dele. Foi com os pés no peito do cara. Bum! Cadê o dinheiro, boy? Não foi bem assim, cadê o dinheiro, boy? Mas dá pra você entender, né? E o Tribunal de Contas caiu matando em cima dele. E aí, é bom que se diga, né? Ele prestou as devidas contas, comprovou que de fato aplicou o dinheiro, a verba destinada para fomento da cultura, aplicou corretamente, e o Tribunal de Contas parou de pegar no pé dele. Mas por que isso, Nelson? Uma pessoa física, fora da administração pública, não era servidor, mas mexeu com dinheiro público? Mexeu. Se mexeu com dinheiro público, tem que prestar contas. Tem que prestar contas. Certo? Ok? Esse é o 70. Mas vamos dar uma olhada no que diz o 71.
O 71 diz assim, senhoras e senhores. O controle externo do Congresso será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Olha aí, eu falei do Tribunal de Contas do Estado como exemplo agora há pouco, mas na Constituição Federal, claro, ele vai dar como exemplo o Tribunal de Contas da União. E olha, compete ao Tribunal de Contas da União. Aí o 77 dá um show. Compete ao Tribunal de Contas da União. Ó, presidente da República. O presidente da República ele diz assim: apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Eu quero comparar esse inciso 1 com o inciso 2. Olha só, inciso 2. Julgar, deixa eu dar um zoom aqui para você. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos, administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público Federal. E as contas daquelas que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade, de que resulte prejuízo ou erário. Opa, peraí. Aqui a gente está falando do presidente, aqui a gente está falando de servidores. Perceba que o Tribunal de Contas, ele julga as contas dos servidores. Ele vai lá e dá lapada. Ele vai lá e diz: ei boy, tu tá condenado ou absolvido. Ele vai lá e julga. Mas as contas do presidente da República não é um servidor qualquer. As contas do presidente da República não são julgadas pelo Tribunal de Contas. Eu já falei isso aqui em aula anterior. Quem é que julga as contas do presidente? Quem julga a pessoa do presidente por crimes comuns? Supremo. Crimes de responsabilidade? Senado. Quem autoriza a abertura do processo? Câmara. Quem julga as contas do presidente é o Congresso. Congresso. Veja que o Tribunal de Contas, ele não julga as contas do presidente, ele apenas aprecia e faz um parecer, recomendando ou não a aprovação das contas. Ele apenas recomenda ou não a aprovação das contas. Recomenda para quem, Nelson? Para quem julga as contas? Para o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas faz um parecer técnico e manda para o Congresso. É o Congresso quem julga as contas do presidente. Agora, quando se trata de servidor público, da administração direta ou indireta, aí o buraco é mais embaixo. Quem julga as contas do servidor público é o próprio Tribunal de Contas. Ok? Tá certo? Não é simples? Então, julga as contas dos servidores, mas apenas faz um parecer aprovando ou não as contas do presidente. Vamos lá, ele fiscaliza os atos de nomeação. Nomeação, você vai ser aprovado no futuro próximo, ou aprovada. Você vai ser nomeado. Pois bem, os atos de nomeação dos servidores públicos, quem vai apreciar é o Tribunal de Contas. Ó, apreciar para fins de registro da legalidade os atos de admissão do pessoal, a qualquer título. Eu falei nomeação, mas pode ser nomeação, promoção, qualquer forma de provimento. Incluídas as fundações, admissão pública direta e indireta, fundações instituídas e mantidas, excetuadas as nomeações de cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Né? O Tribunal de Contas não avalia a nomeação de cargo comissionado, certo? Bem como as concessões de aposentadoria. Olha, ele vai apreciar as concessões de aposentadoria, reforma, pensões, ressalvadas as posteriores que não afetem fundamento legal do ato concessório. Então, fulaninho se aposentou, ou fulana vai receber a pensão de fulano, fulano vai receber a pensão de fulana. Quem é que vai apreciar isso? Tribunal de Contas. Certo? Ok, senhoras e senhores. Beleza, que mais? Ele vai também ter a função investigadora. Como assim, Nelson? Compete ao Tribunal de Contas realizar por iniciativa própria, ou da Câmara, ou do Senado, ou de comissão técnica, ou de inquérito, não importa. Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária. É um órgão técnico nas unidades da administração do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades do inciso 2. Quais são as entidades do inciso 2? A administração pública direta ou indireta. Todo mundo que mexe com dinheiro público vai fazer o que? Vai sofrer a investigação. E ele, Tribunal de Contas, tem capacidade de fazer investigação por conta própria. Mas pode ser provocado pela Câmara, pelo Senado, por uma CPI, por uma comissão qualquer. Percebe?
Que mais, senhoras e senhores? Opa! Vamos lá para o exemplo da Petrobras. Compete ao Tribunal de Contas fiscalizar as contas nacionais de empresas multinacionais, ou como está aí, supranacionais, de cujo capital a União participe, de forma direta, indireta, nos termos de tratados constitutivos. Veja que ele só pode investigar as contas nacionais, as contas do país. As contas que a Petrobras tem no estrangeiro não cabe ao Tribunal de Contas investigar. O Congresso pode, mas o Tribunal de Contas só vai investigar as contas nacionais. Certo? A fiscalização de recursos públicos, vamos lá, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados da União mediante convênio, acordo, ajuste, instrumentos congêneres do Estado, do Distrito Federal. Eu já falei isso, né? Ora, se mexeu com dinheiro público, tem que ter a fiscalização do Tribunal de Contas, necessariamente. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso, por qualquer de suas casas, Câmara ou Senado, ou por qualquer das respectivas comissões sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional, patrimonial e sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas. Então, é um órgão do Legislativo, então ele deve obediência à cúpula do Legislativo. Apesar dele ter várias autonomias, ele tem que obedecer esses pedidos do Congresso. Ele diz aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade, as sanções previstas em lei. Ele aplica para os servidores, porque se for para o presidente da República, o chefe do Executivo, não, aí ele não aplica, aí é o Congresso Nacional. Certo? Que estabelecerá, dentre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Olha só, então ele aplica também multas, certo? E essa multa, meus amores, essas multas têm, olha, a decisão do Tribunal de Contas que resulta em imputação de multa terão eficácia de título executivo. Ou seja, posso executar os bens de quem sofreu e não pagou, claro, a multa. Tá? Olha, essas informações prestadas eu esqueci aqui, ó. O tribunal encaminhará ao Congresso trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Que mais? Já está terminando o 71 e diz assinalar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Então ele foi lá e viu, opa, tem uma ilegalidade aqui nesse ato. Ele vai lá e dá o prazo. Ei boy, faça isso em 60 dias. Faça isso em 30 dias. Faça isso no prazo que eu, Tribunal de Contas, assinalar. Certo? Ok? Ele vai lá e dá o prazo. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara de Deputados e ao Senado Federal. Aqui é um ponto importante. Ele susta a decisão de ato. Ele deu um prazo no inciso anterior. Olha, você tem 30 dias. Você tem 10 dias para corrigir aí essa licitação. Se o ato não for corrigido, ele vai lá e susta o ato. No meu exemplo, susta a licitação. Certo? Os atos, ele vai lá e susta. Comunica a Câmara, comunica ao Senado, mas ele vai lá e susta. Agora, presta atenção aqui, ó, parágrafo 1º. No caso de contrato, não é um ato, é um contrato. Contrato. A licitação já acabou, o contrato já foi assinado. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, mediante ato do Poder Executivo, as medidas cabíveis. Então, o Tribunal de Contas ele só pode sustar atos. Ele susta o ato e comunica à Câmara e ao Senado. Mas se for um contrato, ele não susta. Ele comunica ao Congresso para que o Congresso suste através de solicitação ao Executivo. Certo? Repito, o Tribunal de Contas pode sustar atos administrativos. Não pode sustar contratos administrativos. Quem susta o contrato administrativo é o Congresso Nacional, que vai solicitar as medidas cabíveis ao Poder Executivo. Certo? Agora, vê o parágrafo 2º, do mesmo 71. Se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não fizer nada, ficar caladinho, se ele não sustar o contrato que o Tribunal de Contas comunicou, aí o próprio Tribunal de Contas decidirá a respeito. O próprio Tribunal de Contas vai lá e, bum, susta o contrato, por exemplo. Certo? Mas ele não pode sustar o contrato de logo.
Atos administrativos ele vai lá e susta. Contratos administrativos, não. Contratos administrativos ele comunica ao Congresso, que vai fazer essa comunicação com o Executivo. Se nenhum dos dois fizer nada, nem o Congresso, nem o Executivo, nem o presidente, governador, prefeito, tá? Congresso, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, ok? Usa simetria aí. Se nenhum dos dois, Legislativo e Executivo, não fizer nada, depois de 90 dias, aí o Tribunal de Contas da União, ou do Estado, do município, se for o caso, vai decidir sobre isso. Vai decidir se ele susta, ou se ele dá mais prazo, ou, enfim, vai decidir o que fazer com isso. Ok? E por fim, compete ao Tribunal de Contas representar ao poder competente as irregularidades e os abusos apurados. Ele vai comunicar ao poder competente, ó, isso aqui está errado, isso aqui é abusivo. Certo? Ok? Esse foi o 71, o maior que tem. Os outros não tem muito o que falar. Opa, peraí, deixa eu centralizar aqui. Os outros, 72. Sai aqui da sua frente. 72 diz assim. A comissão mista permanente é que se refere ao artigo 166, parágrafo 1º. Ainda vamos chegar, obviamente, no 166, estamos na metade dele praticamente. Diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste esclarecimentos necessários. Então, tal comissão, olha, cadê? Art 166, tá aqui, ó, para o primeiro. Caberá a comissão mista de deputados e senadores, diante de indícios de despesas não autorizadas, solicitar à autoridade governamental competente esclarecimentos no prazo de 5 dias. CPIs. Não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria em 30 dias. Então, a CPI vai lá e faz um pedido de esclarecimento. Ei, boy, vocês estão gastando dinheiro público de forma errada. Esclarece isso aí. Se eles, no prazo de 5 dias, não esclarecer ou não fizer isso de forma suficiente, a comissão pede ao Tribunal de Contas para que em 30 dias faça um parecer conclusivo sobre aquela matéria. Aí o tribunal, olha, entendendo que a matéria é irregular, entendendo o tribunal irregular a despesa, vai comunicar à comissão, né, a CPI, e ele diz, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso a sustação do ato. Certo? O tribunal proporá a sustação do ato. Na verdade, o tribunal comunica à comissão, né, no prazo de 30 dias, e a comissão proporá ao Congresso a sustação do ato. Ok, meus amores? 73, bem pequenininho, ele diz assim, o Tribunal de Contas, integrado por 9 ministros, olha só, ele é composto por 9 ministros, com sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, alcança todas as contas públicas federais em todo o país. Sendo no que couber as atribuições previstas no 96. Ele fala aqui, ó, ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Para ser um ministro do TCU, eu tenho que ter mais de 35 e menos de 65 anos, idoneidade moral, reputação ilibada, notório conhecimento jurídico ou contábil, e contábil, e econômico, e financeiro, ou de administração pública. Na verdade, eu me enganei aqui, desculpe, jurídico, ou contábil, ou econômico e financeiro, ou da administração pública. Certo? Mais de 10 anos de exercício da função, ou efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior, jurídico, ou contábil, ou econômico e financeiro, ou da administração pública. Tá certo? Parágrafo segundo. Os ministros dos Tribunais de Contas da União serão escolhidos, olha só, isso aqui cai um bocado, 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal,
Sendo 2, olha, 1/3 de 9, não é? 1/3 de 9 são 3. Sendo 2, alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU, indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Nelson, não entendi não. Olha só. O presidente da República escolherá 3. 3. Por que 3, Nelson? Porque não são 9 ministros. Cadê? Não são 9 ministros? Ó. Cadê? Oh, meu Deus. Ah, tá aqui, ó. 9 ministros. 1/3 de 9 dá quanto? 1/3 de 9 dá 3. Mas desses 3, um deles é de livre nomeação do presidente. O presidente escolhe qualquer pessoa. Certo? E os outros 2? Os outros 2 serão divididos. Um deles vai ser um representante, um ex-membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Dentro do Tribunal de Contas tem um Ministério Público de Contas. E um desses caras vai ser escolhido para ser um dos próprios ministros do Tribunal de Contas. Nelson, e o outro? O outro será dentre os auditores de contas do TCU. Dentro do TCU tem uma auditoria de contas. O presidente vai escolher 3, mas um desses 3 é um membro da própria auditoria. O outro vai ser um membro do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas. E outro, uma pessoa qualquer. Certo? Nelson, e os outros 2/3, os outros 6? Os outros 6 serão escolhidos livremente. 3 deles pela Câmara, 3 deles pelo Senado. Ok? Parágrafo 3º diz assim, os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Então veja que curioso, o Tribunal de Contas é órgão do Legislativo, mas tem as mesmas garantias, vencimentos, vantagens e impedimentos que um Tribunal Superior do Poder Judiciário. Poder Judiciário, que é a nossa próxima aula, diga-se passagem. Ok? Aplicando-se, ele continua, quanto à aposentadoria e pensão, as normas do artigo 40, aposentadoria que nós já vimos dos servidores e agentes políticos. E por fim, meus amores, o parágrafo 4º do 73 diz, o auditor, quando em substituição do ministro, então existem os ministros do Tribunal de Contas da União e logo abaixo deles os auditores dos Tribunais de Contas, certo? Ele está falando aqui dos auditores. O auditor, quando em substituição do ministro, sei lá, o ministro viajou, o suplente dele é um auditor. Terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, ou seja, quando não tiver como ministro do TCU, quando tiver só como auditor, tem o mesmo status de um juiz do TRF. Mesmo status do juiz do TRF. Isso vai ficar mais fácil quando a gente estiver vendo o judiciário, que já é na próxima aula, intencionalmente na próxima aula. O 74 diz, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de... Bom, aqui o que ele fala apenas é, cada um dos poderes terá um controle interno. Para quê, Nelson? E ele fala, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade dos atos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficiência e a gestão orçamentária, exercer controle de operações de crédito, crédito fala-se logo no Senado, dinheiro, apoiar controle externo nas missões diplomáticas. Todos os poderes terão esses controles. E os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, tem que dar ciência ao Tribunal de Contas sob pena de serem acusados de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão ou partido político, associação ou sindicato é legítimo para denunciar, para fazer denúncias ao Tribunal de Contas da União. Você tem a ouvidoria do Tribunal de Contas da União exatamente para isso. O nome já sugere, né? A ouvidoria
serve para ouvir. Ok, meus amores? Olha aqui, 75 e último. Fala, as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados, Distrito Federal, bem como os tribunais de conselhos de contas dos municípios. Então, tudo que a gente falou para o TCU vale para os TCEs e TCMs, se houver TCM. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Então, enquanto que o TCU tem 9 ministros, os TCEs terão 7, não 9, 7. E não se chama ministros, chamam conselheiros. Enquanto que o TCU, os ministros do TCU têm status de ministros do STJ, os conselheiros do TCE terão status de desembargadores do Tribunal de Justiça. Certo? Mesmo garantias, vedações, impedimentos, vantagens de um desembargador do Tribunal de Justiça. Ok? Deixa-me ver aqui.